Bom, galera, aqui a dica é o seguinte, ó. Observa que ele dá a você as três grandezas do gás: temperatura, volume e pressão, que, tratando-se de gás ideal, são as três grandezas que definem o comportamento de um gás. Só que, o que é que a gente pode fazer aqui? Usando a equação de Clapeyron, a gente tem o que? Que PV é igual a nRT. Isolando o NUR, a gente sabe que PV sobre T é diretamente proporcional ao número de mols, ou seja, NR, tá? Então, dado que a gente tem um gás ideal, a gente vai ter aqui, ó, que esse NR da situação inicial é igual a NR da situação final. Então, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial é igual a pressão final, volume final, temperatura final. Como a gente tem aqui a priori todos os valores menos o valor da pressão final, vamos ter que isolar essa pressão final. Então a pressão final para eu calcular teria que ser quem? Pressão inicial vezes o volume inicial vezes a temperatura final dividido pela sua temperatura inicial, volume final e a sua quer dizer, somente isso, né? Volume final e temperatura inicial, tá? Então pausa o vídeo, tenta resolver o problema. Caso não consiga, tu volta para cá. Então vê só. A gente tem que a pressão final vai ser calculada dessa forma. E observa que eu já consigo calcular. Porque vê. Eu vou chamar essa temperatura inicial de T, tá? Então aqui vai ficar, ó, 2,5 T. Então vai ficar T no numerador aqui, 2,5 T, e T no denominador. Simplifica os T's. O volume, eu posso chamar esse volume inicial de V. Então vai ficar V sobre 2. Então vai ficar V em cima e V embaixo, simplifica os V's. Então vai ficar só tudo em termos da pressão inicial que está em ATM, tá? Então meu problema está resolvido, ou seja, a pressão final vai ser 10 vezes o volume inicial, que é V, temperatura final, que é 2,5 T, dividido pelo volume final, que vai ser V sobre 2, vezes a temperatura inicial, que é T, tá certo? Então aqui, ó, sua pressão final, ela vai ser 10 vezes 2,5 dá 25. Então fica 25 VT dividido por VT sobre 2. Então isso aqui é um quociente de frações, repete a primeira fração inversa da segunda. Então a gente simplifica o VT, simplifica o VT. Portanto, a sua pressão final vai ser de 50 atm.